como outros comandantes, ele foi chamado para Treblinka para colocar ordem na bagunça. Essa que é a loucura do Holocausto. Treblinka era uma bagunça antes dele. Tinha outro comandante, mas o outro comandante não fazia a coisa funcionar direito. Era sujo, era desorganizado. Aliás, era o médico, diga-se de passagem. Anterior. Anterior. Era o médico. Ele não sabia administrar o campo. Então, era uma bagunça, era sujo, não conseguia matar rapidamente, era uma bagunça. Como o Stangl tinha colocado ordem no campo de Sobibor antes, um outro campo, e ele botou ordem, organizou, fez funcionar, Treblinka era 5 vezes maior que Sobibor, então ele foi promovido. Falou, agora você vai organizar Treblinka. E ele assumiu isso com toda a capacidade profissional dele. Ele falou, deixa que eu ponho ordem. E, de fato, para você ter uma ideia, ele montou um pequeno zoológico no campo para o lazer dos funcionários. Para ter um momento de desestresse. Tinha horta, tinha flores. Ele fez uma coisa muito bonita, muito organizada. Flechas, indicação de onde fica a cidade, onde vão os prisioneiros, como se fosse isso apenas uma estação intermediária, porque eles vão para outro lugar. Ele chegou ao ponto de o seguinte, tinha uma estação, Treblinka é uma cidade da Polônia, perto de Varsóvia, então funcionava porque os judeus de Varsóvia, do gueto de Varsóvia, foram levados para serem mortos em Treblinka. Isso é uma das principais funções de Treblinka. Os judeus eram embarcados em vagões de gado para economizar dinheiro, apertados e tal. E quando desciam, o vagão abria e saíam, já estavam tontos, desesperados, sabiam o que fazer. O Stangl chegou ao detalhe de colocar um relógio na parede da estação com uma hora falsa, para eles não terem noção de que horas era de verdade, porque que horas que eu saí, que horas que eu cheguei. Então, tudo era feito. Ele criou toda uma fantasia para enganar. Não, ele é muito humanista também. Por exemplo, os rampas de acesso às câmaras de gás, o antigo comandante antes dele permitia barbaridades acontecerem lá. Ele pôs fim na bagunça. Por exemplo, com a rampa de acesso, as baionetas matavam pessoas, enfim, crueldades mesmo. E ele terminou com isso. Ele disse, vão para a câmara de gás, mas vão... Disfarçado. Disfarçou. Era uma curva, para você não ver para onde você está indo, porque ele dizia, vocês vão para o barracão, tomar um banho, depois nós vamos o que vocês vão fazer. Então, o caminho que levava para a câmara, ele fez em curva, para não ver o fim, cercado de árvores, de flores, para o pessoal achar. E ainda botou uma plaquinha, caminho do céu, caminho do paraíso, alguma brincadeira assim em cima. Para a pessoa ir calma, para não ter problema. É isso que eu ia falar, para ir calma. Você sabe que esse é o mesmo exercício de que você vai matar gado, sabia? Você põe em curva para ele não ter o estresse de ver o que está acontecendo lá na frente. O Stangl fez isso. Quer dizer, botou ordem. Tanto ele foi julgado na Alemanha e condenado oficialmente pela morte de 800 mil pessoas. Não é que ele matou 100, 200. Ele coordenou 800 mil pessoas. 800 mil assassinatos. Homens, mulheres e crianças. Mas ele nunca foi condenado por ninguém de ter cometido crueldades pessoalmente. Assim como alguns, como eu falei, que tinha Rudolf Höss de Auschwitz, por exemplo, foi condenado por ter praticado atos de crueldade pessoalmente. Ele nunca foi condenado. Isso que eu falo, tem alguns que... Era em Auschwitz que o cara treinava tiro? Era Blaschow. Da lista de Schindler, do filme da lista de Schindler. Que aconteceu real, né? Amon Goeth ficava no terraço da casa dele, atirando em judeus que ele... vou matar. Para treinar ali, tum. Como eu falei do livro da Alpinista, tinha mulheres que foram condenadas por crueldade contra a criança. Aí não tinha como a justiça alemã não condenava. Mas aí, essas sim eram... Não sei se elas eram psicopatas ou maldosas ou doentes mentais, porque é diferente. Não, que maldosas são. Agora, que nem a gente fala, se ela tem um transtorno ou não, pouco importa. Tem uma médica alemã que também foi condenada por fazer experiências cruéis com os pacientes. Mengele, por exemplo, que era médico.
Fazia experiências porque ele achava que interessante. Porque imagina, ele tinha... o cobaia humana, tinha cobaia humana, vou usar, né? Então, em vez de usar porco, ratinho, não é vou que usar... era psicopata. Para ele, o judeu era um bicho. Era a mesma... Mas você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.